Olá, tudo bem? Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Uma conversa que a gente tem entre mim e os meus filhos e que nós estamos abrindo para você também, se esse nosso tempo juntos aqui for bênção para você. Estamos conversando ultimamente, nos episódios anteriores, né? Buscando na Bíblia sobre a criação do homem e da mulher e entender como que Deus planejou isso, o que se passou na cabeça do Senhor para fazer o homem, como que ele planejou tudo, que características ele deu para o homem, porque se a gente descobrir como que era a ideia inicial de Deus, que características ele colocou no homem, colocou na mulher, muito provavelmente a gente vai conseguir entender melhor e a gente vai conseguir se relacionar melhor entre um homem e uma mulher, com os nossos amigos, com as pessoas em geral, né? E esse tem sido a nossa conversa aqui. Então, se for benção para você, fique à vontade, se aconchegue aqui conosco e que esse tempo seja muito, muito legal, tá bom? Bom, no episódio anterior, a gente viu que lá em Gênesis 2, logo no versículo 7, Deus tinha criado o homem. Na realidade, ele tinha falado dessa coisa de criar o homem, né? Criar o homem, o ser humano, o homem e a mulher, no capítulo 1. Só que no capítulo 2, ele entra nos detalhes, assim, né? Nos detalhes que talvez ele não tenha falado no capítulo 1. E o que a gente viu no episódio anterior, se você quiser, escute lá, que foi bem legal. A gente viu que Deus criou o homem do pó da terra. Isso pode explicar porque a gente tem tanta ligação com a natureza e como a natureza é importante pra gente, é importante que a gente sente quando a natureza está sofrendo, né? Quando a gente vai num lugar que a gente foi um dia, era lindo, cheio de árvores, depois a gente chega lá tempos depois vê que derrubaram aquelas árvores, cimentaram tudo, e a gente fica sentindo falta, né? É um jeitinho simples para mostrar que a gente tem uma certa ligação com a natureza, a gente foi feito dos elementos da natureza, né? E a gente viu também que Deus fez questão de deixar registrado que ele fez o ser humano do pó da terra, mas ele, além disso, ele soprou nas narinas do homem e só então o homem teve vida. Quer dizer, mostra ali que a gente também é feito de coisas que vieram diretamente do próprio Deus. E que e isso também pode mostrar como a gente sente falta de Deus. Que quando a gente vive uma vida desconectada com as coisas de Deus, a gente está meio que se desconectando da nossa própria essência, né? E hoje a gente vai continuar buscando pistas na Bíblia para entender quais eram as características do ser humano, para ver se a gente consegue se relacionar melhor entre a gente mesmo, né? Bom, no versículo 7 de Gênesis 2, que é o que a gente viu no episódio anterior, falava, né, que Deus criou o homem do pó da terra, depois soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem veio se tornar um ser vivente. Do 8 para frente, sabe o que está registrado ali? Mais ou menos a criação do jardim do Éden. Então ele fala, né, que Deus plantou um jardim, dá a localização, né, desse jardim, fez brotar todo tipo de árvores e fala que eram árvores agradáveis para olhar, mas também boas para o alimento. Veja, Deus fez esse jardim também para suprir as necessidades de alimento do ser humano, né? Veja, é a natureza da qual a gente foi feito, né? Nós fomos concebidos dos elementos da própria natureza. E essa natureza é bela, ela nos faz bem. E ela, além de tudo, ela serve como fonte de alimento pra gente, né? Então Deus está falando isso ali no capítulo 2, né? Fala que tem rios,
Veja, entra nesse nível de detalhes, né? E aí, ele vai falando sobre o Jardim do Éden e tal. E quando ele chega no versículo 15, ele muda a história um pouquinho. Ele fala sobre o homem de novo. E o que é que ele fala? Vamos ler o versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, né? Bom, de novo Deus faz uma referência do homem. Então vamos pensar sobre isso aqui, o que a gente pode aproveitar desse texto aqui. Ou não só o que a gente pode aproveitar, né? Mas certamente a gente não vai esgotar tudo aqui, mas algumas coisas que a gente pode aproveitar desse texto. Bom, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus fez o homem, depois ele descreve que fez o Jardim do Éden, bem bonito, para que ele servia e tal. E ele fala, o Senhor Deus tomou o homem. Dá uma sensação de que foi assim, independente da sua vontade, eu vou pegar você e vou colocar aqui nesse jardim, tá bom? Então, assim, não foi uma escolha do homem ir para o jardim, viver nesse lugar, ter esse tipo de vida, esse tipo de aproveitamento daquele lugar. Isso foi uma ordem de Deus, foi um imperativo de Deus, foi uma orientação, foi uma decisão. Eu acho que essa é a palavra. Foi uma decisão do próprio Deus. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, né? Ele não tinha feito o jardim do Éden super bonito, super lindo, cheio de árvores agradáveis, cheio de condições para ele se alimentar, com rios, com tudo. Aí Deus falou, aqui é o seu lugar. Eu tudo para que você vivesse nesse tipo de lugar. Aqui a gente pode perceber que as intenções do Senhor para com o ser humano são incrivelmente maravilhosas, né? E a gente pode tirar desse texto que Deus fez o homem. Deus se importava com ele. Ele fez o melhor, as coisas melhores. Pensou até na comida do ser humano e colocou o homem ali. Então a gente vê que as intenções de Deus para com a humanidade eram as melhores possíveis. Eram as melhores possíveis, né? Bom, aí esse versículo, ele está quase acabando. Ele diz assim, Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Olha, isso aqui é uma coisa para a gente pensar. Bom, para o cultivar, quer dizer, o jardim não estava pronto. Veja, a Bíblia diz que Deus fez as plantas, fez nascer lá no jardim, preparou tudo, fez brotar todo tipo de árvore, mas apesar disso, era para o homem desenvolver aquilo, né? Ele mostra aqui que era um trabalho para o homem, e esse trabalho não era ruim, não. Era uma coisa muito legal. Era para ele pegar aquilo que já era maravilhoso e ainda assim desenvolver ainda mais, né? E então a gente vê aqui que, aliado a colocar o homem, uma coisa que está coligada, né? Colocou o homem no jardim, uma coisa boa para o homem. Era lindo, tinha um monte de alimentos lá para o homem. Colocou lá, mas não era para ele ficar parado, tipo balançando numa rede para sempre. A ideia de Deus era para que o homem pegasse aquilo que Deus havia feito inicialmente e desenvolver, ficasse ainda mais legal. Se é que isso era possível, né? Mas esse era o plano de Deus. Então, trabalhar na terra, cultivar a terra, não era uma coisa ruim, não foi pensado para ser uma exaustão. Não, que coisa horrível, tenho que trabalhar senão não vou conseguir comer. Não, nessa época não era isso. Era uma porta muito legal, uma possibilidade muito legal. E Deus viu aquilo como sendo algo muito bom.
Se você assistiu algum dos episódios anteriores, a gente viu que Deus termina o registro de Gênesis 1 dizendo assim: e viu Deus que tudo quanto tinha feito era muito bom. Então, essa relação que o homem tinha ali no Jardim do Éden para cultivar, para desenvolver ainda mais, isso era muito bom. A Bíblia não entra nesse nível de detalhamento, mas possivelmente era algo que daria muito prazer para o ser humano. É algo que ele faria com alegria. Sabe aquela coisa que você faz com alegria, com vontade? Você não vê a hora de chegar a oportunidade de você fazer aquilo de novo. Então era assim. Cuidar do Jardim do Éden era para ser uma coisa muito, muito boa, né? E ele ia fazer muito bem para o ser humano. E aí ele continua. Era para cultivar e o guardar. Eu fiquei pensando, como assim guardar o Jardim do Éden? Tinha algum perigo lá? Tinha alguma coisa que queria ir lá destruir o Jardim do Éden? Alguns vilões nessa história e a gente não está sabendo? Né? Por que será que Deus deixou essa missão aqui que era para guardar? Certamente não é que havia ladrões, que havia coisas horríveis. Mas esse sentido de guardar, já que ele falou cultivar e em seguida junta com a palavra guardar, é no sentido de fazer a manutenção, né? De cuidar, de preservar, né? Já tinha que cultivar, então é para cuidar e preservar daquilo que o homem iria cultivar e é daquilo que Deus já tinha feito, né? Uma parte Deus fez, deixou pronto, e outra parte Deus queria que o homem cultivasse e desenvolvesse, né? E esse guardar tem muito mais a ideia da gente preservar. A gente está trabalhando ali, é algo legal, então vamos cuidar, vamos desenvolver, vamos preservar, vamos guardar aquilo para ficar legal para sempre, né? Veja, é um trabalho, né? É algo que o homem ia se deleitar fazendo. O homem e a mulher, né? O ser humano era algo pensado, concebido por Deus, e isso seria muito bom, muito bom. Esse era o plano, né, original de Deus, né? Por que você fala já era o plano no passado, original, como se agora a gente não vivesse isso? A gente ainda não chegou, né, aqui no texto bíblico, o momento em que o homem desiste de tudo isso e opta andar por seus próprios caminhos, andando pela sua própria cabeça, diz para Deus: olha, eu não quero fazer muito do seu jeito, eu quero fazer isso aqui, eu quero fazer do meu jeito. O homem meio que rompeu com Deus, né? Foi o momento onde o homem se afastou do Senhor, que a gente fala que foi a queda, quando o pecado, né, entrou na história da humanidade. Mas esse momento que a gente está lendo aqui não chegou nesse ponto. Não chegou nesse ponto, né? Então a gente vê que tudo quanto Deus tinha feito era para ser muito legal. Era para a gente ter prazer na natureza, era para a gente trabalhar e isso não ser uma coisa ruim, né? É uma coisa... porque hoje em dia, muitas vezes a gente trabalha independente se é legal. A gente trabalha porque tem que trabalhar. Se não conseguir trabalhar, não consegue comer, não consegue se vestir. É uma luta. Todos os dias nós acordamos e temos a nossa luta ligada ao trabalho. E por vezes o trabalho é difícil, é chato. Nem todo mundo trabalha naquilo que ama, naquilo que gosta, naquilo que dá o sustento suficiente para a pessoa, né? Às vezes ela até gosta daquilo, mas não dá o sustento que ela precisa, e para ela conseguir o sustento que ela precisa mesmo, ela precisa trabalhar numa coisa que não é lá bem a coisa mais feliz do mundo para ela. Veja, o trabalho ganhou um caráter de enfado muito grande. Mas nessa época aqui não era assim. Nessa época de Gênesis 2, no versículo 15, a ideia era que tudo isso era muito bom. Isso era antes do pecado, né?
Então, Deus colocou, a gente pode ver aqui que Deus colocou no ser humano, originalmente, uma condição, uma vontade de trabalhar, de cultivar a terra, de cuidar da natureza e de protegê-la e de tirar dela o seu sustento. Isso está dentro da gente, né? Então, não é errado a gente ter essa vontade. O que a gente pode começar a desconfiar que existe algum problema é quando a gente não tem vontade de trabalhar. Quando a gente não tem vontade de cultivar alguma coisa, de desenvolver alguma coisa, de elaborar alguma coisa. Quando a gente está apático, jogado num cantinho da sala, sabe, sem fazer nada. Isso é sinal que talvez algo esteja errado, algo não esteja muito bem. Porque dentro da nossa natureza, daquilo que Deus fez a gente originalmente, Deus criou o homem a partir da natureza, depois a partir dele mesmo. Então tem uma porção da natureza e tem uma porção de Deus dentro de nós, vamos dizer assim, né? Veja, independente se a pessoa é cristã ou não, tá bom? Né? Independente de qualquer coisa. Foi assim que Deus criou o homem. E criou o homem com habilidades, com homem e mulher, né? Com habilidades, com condição, com força, com ideias, com motivação, com habilidades, né? Para trabalhar, para cultivar alguma coisa, para elaborar alguma coisa, para produzir, para desenvolver, né? E quando essas coisas todas estão ausentes da nossa vida, é um sinal, é um forte sinal de que a gente está se desconectando da nossa própria natureza, daquilo que Deus fez a gente, né? É um sinal que a gente talvez precise buscar o que está errado, entender o que esteja errado para a gente cuidar, porque o normal é que tudo isso seja muito bom para a gente, que isso seja natural na gente fazer essas coisas. Aqui a gente pode ter uma ideia. Lembra que a gente estava conversando? A ideia desses nossos encontros é conversar um pouco sobre relacionamentos, né? Então, se você percebe no seu esposo ou na sua esposa uma apatia tão grande de não querer trabalhar, não querer cultivar, não querer desenvolver, não ter ligação com a natureza, não ter ligação com Deus, a gente pode... Isso pode ser um indicativo de que ou o seu marido ou a sua esposa não estejam bem. E o contrário também é verdadeiro. Se o seu esposo ou a sua esposa tiver vontade de cultivar, de crescer, de se desenvolver, de elaborar, de desenvolver coisas, ainda mais se isso tiver alguma ligação com a natureza, né? De cultivar, sabe? E isso não acha estranho. Não acha estranho, porque isso faz parte da essência que Deus colocou na gente. Então, o seu cônjuge pode ter isso dentro dele naturalmente muito forte. Não acha estranho. Que coisa esquisita. Ninguém age desse jeito. Ninguém quer plantar alface no apartamento, mas meu marido quer. Ou minha esposa quer. Ninguém gosta de animais tanto quanto meu marido, ou tanto quanto a minha esposa, mas ela gosta tanto. Veja, por incrível que pareça, isso é normal e faz parte da essência que Deus colocou dentro da gente, né? Claro, não estou aqui falando de extremos, né? A gente tem que avaliar cada situação. Mas em linhas gerais, é muito bom e é muito normal que a gente tenha essas vantagens, tanto de ligação com a natureza, de se importar com a natureza. É normal que o seu cônjuge ele queira cultivar coisas, né? Queira crescer. É muito normal que ele queira guardar aquilo ou proteger aquilo que ele está cultivando, né?
Principalmente até se isso tiver algum vínculo com a natureza em geral, né? Por quê? Porque isso faz parte da essência que Deus colocou na gente. Agora, às vezes, precisa de alguma orientação para canalizar toda essa vontade e essa energia da forma certa. Tudo bem, mas pense que Deus colocou em todo ser humano habilidades. Lembra lá no passado, para cuidar, para cultivar o jardim do Éden lá atrás. Então essas características meio que continuam na gente até hoje, né? E ele deu essa missão para o ser humano, tanto de cultivar como de guardar, como de proteger, como desenvolver, né? Então isso faz parte da nossa natureza humana. Então não acho isso estranho no seu marido, não acho isso estranho em você mesmo ou na sua esposa, né? Lembre-se que foi assim que Deus cuidou da gente, tá bom? No próximo episódio, a gente vai elaborar melhor e vai continuar tentando descobrir as coisas que Deus fez aqui, tá bom? Espero você lá, deixe seu like, seu comentário e considere ser um apoiador do nosso projeto, tá bom? É isso aí.